Traders e investidores do mercado financeiro. Sejam bem-vindos, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Entre Touros e Ursos. Eu sou o Lionel Pinheiro, aqui ao meu lado está Daisy Freitas e hoje, galera, a gente vai receber Rafael Panonco, certo? Trader, investidor, professor de mercado, analista e eu acho que hoje o papo vai ser, a gente falou bastante, acho que nos últimos episódios, sobre day trade, sobre técnicas de mercado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira no mercado financeiro. Vamos aproveitar essa bagagem de anos de experiência, eu acho, à frente de grandes instituições do mercado, para a gente falar um pouquinho sobre trajetória, carreira e outras vertentes aí do mercado financeiro. Mas, claro, vamos falar um pouquinho sobre trading, técnica e análise de mercado também. Sejam bem-vindos, então, pessoal. Confiram aqui na descrição os linkzinhos, a gente vai deixar também as redes do Rafael para vocês acompanharem melhor o trabalho deles. Deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal e vem com a gente para esse episódio. Bom, vamos dar hoje então um bom dia, que o Rafael já está aqui, ó, na expectativa. de iniciar esse episódio. Rafael, olá, gente. Seja bem-vindo aí. Muito bom dia, obrigado pelo convite. A Nelogic é um parceiro de longa data, é uma das maiores plataformas do mercado, não só aqui, mas mundo afora. Então é um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos bater um papo legal e espero trazer bastante conteúdo para quem está nos assistindo. Show de bola. Até a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a questão da carreira do mercado financeiro. Isso é um tópico que me interessa bastante. Eu acho que interessa muitos players, aí, muitas pessoas que estão, acho, no mercado financeiro, porque quando eu comecei no mercado, isso me chama atenção. Quando eu comecei no mercado, a gente entende que o mercado é operar, né? Investir, é comprar uma ação, é investir num bom fundo imobiliário, mas o mercado é muito maior que isso, né? É um universo de oportunidades, possibilidades, e hoje, no Brasil principalmente, né, é um déficit, acho que de profissionais, né? E precisa, eu acho, desse incentivo, dessa influência, acho, de bons profissionais, para a gente poder crescer o nosso mercado, né? Se a gente se compara com os Estados Unidos, com outras grandes potências, a gente vê que o nosso mercado financeiro ainda é bem singelo, bem pequenininho. Então, Rafael, fico muito feliz de tu ter aceitado esse convite para a gente realmente bater esse papo, trocar essa ideia e conhecer um pouquinho mais a fundo aí do mercado financeiro, né? Legal. Então, acho que para a gente começar, Rafael, eu queria que tu comentasse um pouquinho do teu início no mercado financeiro. Acho que como é que tu foi picado pelo bichinho do mercado financeiro, como é que tu conheceu, né, o mercado financeiro e o início, acho, dessa tua jornada, né? Eu acompanho Bolsa há muitos anos, né? Sempre fui atraído ali pelaquela coisa de mercado de renda variável, pela especulação. E assim, há 15 anos atrás, a gente não tinha acesso às informações que a gente tem hoje. A internet não era o que a gente olha hoje ali, dá um Google, acha curso, acha um monte de coisa. Não tinha nada disso. E na época, eu lembro que eu era oficial do Exército, eu era R2, eu era jovem, tinha 20 e poucos anos ali. R2? R2 é o oficial temporário. Eu não era de academia, não era da mãe, eu era temporário. E então quantos anos você tinha aí? Ali eu comecei com 20, foi em 2000, 2002, eu fiquei no Exército ali até o final de 2007, então ali foi o... Mas ali naquele momento, eu como militar, eu já, cara, gostava de acompanhar alguma coisa, sabe, de mercado. Sabe aquela coisa, vou comprar uma ação de Itaú, de Banco do Brasil, sabe aquela coisa que todo iniciante, né, tem? Não foi pela janela do trader. Hoje, quando as pessoas elas vêm para o mercado financeiro, a maioria delas vem para o day trade. Não, naquela época não tinha muito isso. Ainda tinha o pregão na bolsa, ainda tinha aquela coisa do viva voz, sabe? Então era um outro tipo de mercado. Era alguma outra instituição, por exemplo, que tinha home broker. E eram os home broker bem da época dos dinossauros, onde você comprava ali, não tinha muita informação. Né? Eu lembro que o gráfico, um dos primeiros gráficos que eu cheguei a olhar era aquele gráfico de linha, sabe? Não era o gráfico de candles. Né? Aí tinha algumas plataformas. Um tempo depois ali eu conheci a própria Nelogic com a plataforma, que era só o gráfico. Não tinha negociação, não tinha nada. A Nelogic oferecia um gráfico, aquilo ali já era um negócio. Nossa, aqui eu consigo fazer as análises, acompanhar o preço das ações. Porque eu tinha colegas, por exemplo, que pegava e colocava no papel todo dia o preço de fechamento e colava num quadro, sabe? Era um negócio, era um negócio muito... primitivo, né? Então, assim, ali eu comecei a acompanhar, aí eu comecei a operar mesmo, home broker,
gráfico, ali perto de 2008. Então, eu vivi aquela crise de 2008. Bem na crise. Ao mesmo tempo que você se apavora com aquele movimento de queda, você enxerga aquilo ali como uma oportunidade. Pô, peraí, tem gente ganhando dinheiro com isso. Eu comecei a acompanhar algumas pessoas de mercado. Então, ali foi o meu start para olhar aquilo ali como realmente uma coisa a se fazer no futuro, como atividade. Eu não sabia como ainda, cara. Eu sabia que eu queria aquilo ali, eu queria viver aquilo ali. Então, ali foi o meu início. Não era profissional, depois eu via desenvolver a profissão, né, dentro do mercado financeiro, que muitas pessoas gostam disso, ou seja, se apaixonam tanto, cara, que eu não quero simplesmente ficar sendo um investidor. Porque hoje eu separo um pouco o que é o investidor, o que é o trader e o que é o profissional de mercado. O investidor é aquele cara que monta uma carteira, tem seus investimentos, seja fundo imobiliário, seja renda fixa, que ele não tem aquela coisa de todo dia ter que tomar decisões e estar acompanhando de perto. O trader já não. Uhum. O trader é aquele cara que está na frente do computador, ele senta aqui e fala assim, ó, eu preciso tirar dinheiro. Eu preciso construir uma renda. O investidor não. O investidor é acumular patrimônio. Ele não mexe, ele simplesmente monta uma carteira, aquilo ali paga dividendos, aquilo ali vai crescendo, ele trabalha, ele vai reinvestindo, né, fazendo aportes. O trader não. O trader dedica parte do seu tempo durante o dia para sentar num computador, cara, e tirar dinheiro do mercado. Comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, seja o ativo que for. Então, eu separo um pouco esses dois mundos, porque eles têm objetivos diferentes, têm práticas diferentes, e sim, são coisas diferentes. O trader, ele tira dinheiro do mercado, ele pode pegar parte desse dinheiro e investir. Então, ele pode ser um trader e pode ser um investidor. Uhum. Mas a grande maioria dos traders hoje, eles estão procurando renda. Fazer renda para pagar a conta. E assim, esse tipo de pensamento, não vou dizer, perguntar se é certo, se é correto, mas está numa linha, para quem pensa dessa forma, é positivo entrar para fazer trade para pagar a conta? Não é positivo. Quando você olha para aquilo ali e fala assim, eu preciso viver disso. Aí que está o grande problema da maioria. Né? O cara, ele tem ali R$2.000 e fala assim, não, eu preciso viver disso. Pô, peraí, como é que você... não, com R$2.000 eu preciso de uma renda de 5.000. Pô, matematicamente a gente sabe que isso não vai dar certo. Então, existe uma certa ilusão. Eu acho que a internet proporcionou isso, sabe, uma coisa... aquela coisa de pregar a facilidade. Eu falo que o trade, ele tem um quê de facilidade, porque você faz uma operação aqui, você abre o celular, eu faço uma operação e te mostro, ganhei R$100. Você que não conhece o mercado, você fala assim, poxa, se eu fizesse isso com X valor a mais, era R$1.000. R$1.000 por dia, para mim tá bom. Conta fácil, né? Só que eu não te mostro a perda. E existe a perda. Não existe só o cara que só ganha, ele tá mentindo. Existe a perda. Sim, é uma questão de probabilidade. Como eu fiz uma operação aqui que ganhou, poderia ter sido uma perda. Só que quando dá perda, eu fico quietinho. Eu não falo para ninguém, só mostro o ganho. Então, a indústria, ela prega essa facilidade. Eu falo que o day trade ele é simples, mas ele não é fácil. A técnica em si, a plataforma, hoje até a plataforma da Analógica, ela é tão evoluída que ela tem vários recursos ali que, cara, que praticamente auxiliam e opera praticamente para você. Mas por que não é fácil? Porque você está lidando com dinheiro, tem todo um emocional, tem todo um psicológico. Então eu falo que o day trade, ele pode ser sim uma renda extra, você tem uma parte do dia que você se dedica ao mercado, você tenta construir ali uma renda. Mas a renda principal do day trade é extremamente difícil. A não ser que você tenha muito dinheiro. E aí você constrói uma renda. Mas quem tem muito dinheiro não faz day trade. Isso é um ponto. Quem tem muito dinheiro não fica se estressando na frente do computador durante o dia, especulando no mercado. Então, eu separo um pouco esses mundos. O que é o investidor, o que é o trader e o que é o profissional de mercado. Eu vejo que muitos traders eles acabam indo para o mercado trabalhar. E aí o pessoal critica muito, pô, você não consegue fazer dinheiro, você vai para o mercado. Eu recebi muito essa crítica no passado, porque eu fui operador de mesa. Eu comecei como agente autônomo da XP, aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar como operador de mesa da própria XP e depois eu saí da XP e fui ser analista. Então eu fiz
eu atuei em várias posições no campo de futebol, sabe? Já fui zagueiro, já fui meio de campo, já fui atacante, já cobrei escanteio e corri para cabecear, já faz de tudo um pouco. E acabei ali como analista, focando mais na parte do mercado de bolsa, que é o que eu mais gosto, mas eu separo muito essas três personas, digamos assim, no mercado financeiro. Entendeu? E as pessoas acabam chamando o trader de investidor, o profissional de mercado de trader, não são coisas completamente diferentes. As pessoas não entendem a legislação. Por exemplo, o analista ele é proibido de fazer day trade. As pessoas não entendem isso. Porque eu, como analista, eu abro o meu YouTube, a minha live ali, eu tenho 1000 pessoas comigo me assistindo. E aí eu vou fazer uma... pessoal, day trade aqui e tal, tem essa operação, tá bom de comprar isso. Então, se eu vou recomendar, eu não posso operar, porque senão eu estaria sempre me antecipando, eu estaria sempre entrando na frente de todo mundo. Então, existe ali um certo conflito de interesse. Então, a legislação fala assim, você é analista, você não pode, né, tem regras a serem seguidas, o código de conduta ali da profissão não permite, as pessoas não entendem isso. Ela fala, você recomenda, mas você não faz isso com o seu dinheiro, então as pessoas te atacam, né? Aquela coisa assim. Por não conhecerem as peculiaridades da atividade, entendeu? O pessoal às vezes não entende que isso é muito sério, assim, né? Porque imagina, num mini índice, onde o mercado é extremamente líquido, né? A probabilidade, digamos assim, de tu influenciar o mercado, movimentar ali uma má intenção do analista, por exemplo, a gente entende que até é um pouco difícil pela quantidade de liquidez, pelo volume. Mas agora, se tem um analista mal intencionado, por exemplo, que faz essa prática ilegal, né, e pega uma ação extremamente menos líquida, né, é um risco que, digamos assim, essa lei protege esse tipo de prática, né? Então, às vezes vale girar a chave assim, entender, faz sentido, né? Porque, digamos assim, uma prática ilegal seria prejudicial para o investidor, né? Se fazer Exato. ou até mesmo recomendar uma compra, mas a pessoa está vendida, sabe, no papel. Exato. Então... E às vezes as pessoas acham assim, Panoco, mas tal papel ele negocia tantos milhões no dia, não vai ser esses teus seguidores aí que vão influenciar. Mas olha o volume financeiro negociado, por exemplo, numa determinada ação, numa janela ali de 2 minutos. Porque quando você está ao vivo e você faz uma recomendação, todo mundo que está assistindo faz o quê? Compra ou vende a mercado, dependendo da tua negociação. Exatamente. Então, todo mundo, é a mesma coisa, aqui tem 30 pessoas, todo mundo consegue passar naquela porta ali. Agora, vai todo mundo passar junto. Tá entendendo? Não dá. Então, todo mundo entrando numa operação, enviando ordem a mercado, influencia o preço sobe ou desce. Eu já vi isso acontecer. Então eu tinha, com a minha equipe de analistas que faziam lives ao vivo, a gente tinha uma restrição de vários papéis que eu falava, se você detém esse papel, você vai puxar o papel, quase 1%, por exemplo. E aí, o último cara que entra... Já tá lascado. Então vamos fazer o seguinte, vamos evitar confusão, não vamos atuar nesses ativos. Aí a gente atuava nos ativos mais líquidos, que são os mini contratos, mini índice, mini dólar, ações ali que tem market make, né, que tem provedores de liquidez. Agora, ativos que não tinham muita liquidez, a gente, cara, nem olha, não dá recomendação nisso, porque, cara, vai ficar um negócio esquisito. Fator risco, né? Exato. Falta de liquidez. Exatamente. De risco, né? Mas, bom, deixa eu dar um passo para trás aqui que eu se deixar eu vou falando, a gente vai sair daqui no final do dia. Agora aqui os pontos que não fecharam. Mas queria que tu, como a gente, tô bem curioso nessa parte do teu início da carreira como agente autônomo. Eu queria entender como é que foi teu início como agente autônomo, para depois a gente, digamos assim, percorrendo ali a tua trajetória e entender, digamos assim, as outras posições, né, que tu também trabalhou, assim. Porque eu acho que é um contato diferente, querendo ou não. Acho que cada oportunidade, cada passo da tua trajetória, eu vejo que tu teve contato com investidores, com traders, com profissionais diferentes, né? A gente autônomo, daqui a pouco auxiliando a pessoa a investir, mas daí já na parte quando tu era analista, outro público, né? Então, eu queria entender também a tua visão sobre isso, né? Então, eu comecei como agente autônomo. Para quem não conhece, o que é um agente autônomo, né? Agente autônomo é o assessor de investimento. Por que se chama agente autônomo de investimento? Porque ele, na realidade, ele é autônomo, ele tem um contrato com alguma corretora, né? Para assessorar, para prestar o serviço para
ele na realidade seria um preposto de uma corretora de valores. Então eu comecei como agente autônomo. Para ser agente autônomo você precisa de uma certificação, que é a certificação da Ancor. Então você faz a certificação, opa, eu posso ser agente autônomo. O próximo passo era fazer o contrato com uma corretora, né, para que eu possa representar essa corretora, né, falando assim entre aspas, onde eu vendo os produtos que a corretora tem. Então, você vai abrir a conta na corretora, tá? Você vai ser assessorado pelo Panonco. Então, essa foi a minha porta de entrada. Na época, como aconteceu esse estreitamento, eu vim a Porto Alegre fazer um curso de bolsa e aí eu conheci o pessoal da XP. A XP naquela época tinha aquela coisa de dar cursos, palestras e você se deparava com isso. Né, eu assisti em palestras e aí o pessoal da XP percebeu que, conversando ali, que eu tinha conhecimento, já tinha feito vários cursos na época sobre bolsa, e aí o pessoal falou, poxa, por que você não pensa em trabalhar como agente autônomo? Aí eu falei, cara, como é que funciona isso? Não sabia. Né? E lá fui eu. Comecei como agente autônomo, aí fui agente autônomo da XP. Isso já tinha passado a crise de 2008, não me lembro, acho que foi 2010 ali, e aí eu como agente autônomo aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul na época. Eu era oficial do Exército, então já tinha deixado o Exército. E aí eu queria voltar para o Rio de Janeiro, que eu sou carioca. E a XP era no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, será que não tem uma oportunidade, né? Vamos lá. Bati na porta. Sabe aquela coisa? Vamos lá bater na porta, vou lá conhecer. E realmente tinha. O mercado ainda era muito pequeno, XP crescendo muito, e lá fui eu. Aí já não fui mais como agente autônomo, já fui trabalhar na mesa de operações que tinha na XP, que era para o público de pessoa física, varejo. Ele era focado mais em bolsa mesmo. O agente autônomo é diferente, ele abre um leque de portfólio de investimento, ele não atua só em bolsa, ele fala sobre fundos, renda fixa, fundos imobiliários. Ele é praticamente, né, assessora o cliente realmente na construção do portfólio, do patrimônio da pessoa. E aí não, eu fui para realmente ser broker de mesa, trabalhar somente no segmento de bolsa, e lá eu fiquei. Aí fui para São Paulo, a XP depois mudou do Rio para São Paulo, e lá eu fiquei até 2014. Quando voltei para o Rio, saí da XP, voltei para o Rio, e logo depois eu fui para Belo Horizonte, para a Toro Investimentos. Aí eu já não fui mais como operador de mesa, nada, eu fui para construir ali a parte de análise. Na época, a Toro Investimentos não era uma corretora, era uma plataforma, o Toro Radar era uma plataforma de recomendação, de análise, e aí eu fui ali para ajudar a estruturar isso. Isso foi 2016, e ali surgiu, né, o embrião da corretora Toro Investimentos. Então, foi crescendo, muitos clientes, e aí a gente virou realmente uma corretora, entrando naquele processo do Banco Central, de conseguir autorização para atuar. E aí lá eu fiquei até o início desse ano. Eu era analista-chefe e sempre também atuando. Eu era um analista que sempre atuava também com educação. Eu sempre atuei muito com educação. Até como agente autônomo, eu dava palestra toda semana. Dava cursos finais de semana de bolsa, sabe? Como operador de mesa eu também, cara. Tinha ali turmas. Então eu sempre fui um entusiasta da educação. Só que naquela época era muito presencial, né? Hoje, cara, é uma maravilha. Porque você abre a câmera, seja no Instagram, seja no YouTube, você consegue dar aula. Hoje o consumo da educação de conteúdo só não estuda, só não adquire conhecimento quem não quer. Porque, cara, o conhecimento está muito, claro, guardando as devidas proporções de qualidade entre pessoas, entre conteúdos, mas você encontra muito conteúdo gratuito, né, sobre o mercado, sobre qualquer coisa. Eu sempre fui um entusiasta da educação. Lá na Toro não foi diferente, tinha cursos, tinha todos os eventos educacionais. A gente sempre teve muito o DNA da educação, de trazer o investidor, trazer o trader, não só na recomendação, faz isso, faz aquilo, mas olha, aprende como se faz. Que ele tenha consciência. Eu acho que o aprender como que faz, ele é libertador. Porque se você está aqui, Panonco, me dá as dicas, me dá como que opera, como que faz day trade. Eu falo, é assim, compra isso agora. Só o fato de eu falar, compra isso agora, já tem aí frações de segundo. Então você já tem uma execução que não é tão fiel. É diferente de eu falar, vou te ensinar aqui um método.
Ó, você precisa disso, você precisa daquilo outro, você precisa ter gerenciamento de risco. Você aprende aquilo e fala, cara, agora eu tenho capacidade de desenvolver isso sozinho. Então isso eu acho que é libertador no mercado. Poucas pessoas querem isso. Isso é um fator importante. As pessoas querem muito... Cara, o que é para comprar, o que é para vender? As pessoas não querem entender, sabe? Então eu acho que isso realmente muda jogo, educação muda jogo e assim, é um pouco da minha história. Eu acabei saindo da Toro no início desse ano, né? Eu deixei lá a equipe, a empresa segue crescendo e eu estou no mercado aí como um analista independente. Boa, Rafael. Cara, eu fiquei bem curioso nessa tua transição entre agente autônomo e operador de mesa ali, né? Porque agente autônomo aqui, que nem tu comentou, né? Tu tá atendendo os clientes, tu tá representando ali, né? A instituição, mas quando tu tá na operação, quando tu tá na mesa, tu tá na ponta final da execução. Entendo eu, né? Como é que foi, digamos assim, sentar na cadeira, receber ali as ordens daqui a pouco dos clientes, tá executando, tá acompanhando o mercado ali no dia a dia, assim, sabe? Porque eu imagino que o pessoal tenha curiosidade, assim, né? De, digamos, o trader da tesouraria, o trader ali da mesa, né? Da operação, né? Gera, digamos assim, certa curiosidade para saber até como é que é o dia a dia, né? De um desses profissionais, né? Tu consegue falar um pouquinho para nós? Legal. Eu, como agente autônomo, eu tinha uma grande dificuldade que era a parte de captação de cliente. Porque eu queria acompanhar o mercado. Sempre fui apaixonado. Se tu tá acompanhando o mercado, tu não tá captando cliente. O melhor agente autônomo é aquele cara, é o chamado pastinha, é o cara que visita o cliente, é o cara que tá ligando para um monte, ele pega uma lista, ele liga para todo mundo, ele se apresenta, ele comercialmente é muito bom, ele apresenta todos os produtos, ele monta uma carteira para você. E eu era um agente autônomo que só queria saber de bolsa. E a época não era muito propícia, você tinha taxa de juros elevada, a bolsa patinava e tal, e ninguém queria saber muito de bolsa. E eu nunca me livrei desse sotaque de carioca. Então eu trabalhava no Rio Grande do Sul com sotaque de carioca. Né? E na época eu nem trabalhei, nem estava aqui em Porto Alegre, estava na região da fronteira. Então você imagina um carioca de social visitando uma pessoa lá em Alegrete, Uruguaiana, Quaraí. Cara, o cara olhava assim Desconfiado, e falava né? assim, não, cara, Tem coisa aí, né? tu tá vindo aqui me tirar. Então assim, eu tinha dificuldade de captar clientes. Ah, Panoco, mas isso é preconceito. Desculpa, quando você trata de dinheiro, primeiro, o teu cartão de visita, cara, a pessoa te olha e é empatia, sabe? Aquela coisa assim, não. Então, eu acabava tendo dificuldade. Naquela época, você falava de bolsa, todo mundo estranhava. Cara, a bolsa não tinha 400 mil CPFs ativos. No Brasil, uma população de 200 milhões de brasileiros. Então, você falar de bolsa, as pessoas estão acostumadas aqui a poupança, sabe? Ainda hoje, né? A comprar um terreninho, sabe? Construir, cara, era um negócio assim. Você falava, pô, investe na Petrobras. Eu falava de fundo imobiliário já naquela época. O pessoal olhava assim, cara, que fundo imobiliário? Eu quero comprar um terreno, construir uma casa e botar para alugar. Eu falava, velho. Eu tinha dificuldade. E eu, como eu era um cara muito de bolsa, falei, cara, eu quero só trabalhar com bolsa. Tem algum lugar que me dão os clientes e eu só... Tem. Uma mesa de operações. Eu falei, cara, é aí que eu quero trabalhar. Aí lá fui eu. Aí lá era diferente. Eu não captava cliente, eu não prospectava. Claro, às vezes você prospectava um cliente, gosta muito de você, eu tenho uma indicação. Beleza, aí era... Mas aí era Fechou. molezinha. Mas eu não ia visitar cliente. Meu trabalho era... Eu tinha uma lista de cliente, ligava, falava de mercado, falava das oportunidades e eles executavam ou não e eu executava. Eu era o broker, ele naquela época, ele executava. Vamos comprar, né, tanto de Petrobras, tanto de Banco do Brasil, vamos montar uma carteira, vamos controlar. Olha, eu ligava, vamos encerrar essa operação, vamos entrar em outra. Tudo baseado num trabalho feito por uma equipe de research, de analistas, entendeu? Então eu era o broker ele que fazia esse trabalho. Então eu não prospectava cliente, não captava nada. Isso é uma mesa de operações que atende pessoa física. Aí existem vários tipos de mesa de operações. Existe a mesa de operações, por exemplo, de commodities, que só opera ali as commodities. Existe a mesa de operações que só faz derivativo, que são as operações estruturadas. Existe a mesa de operações institucional, cara, que só atende fundos, né, que são os gestores, que não atende pessoa física, sabe? Então, assim, tem essas... Não é tudo misturado, que você não vira um circo,
né? Mas tem essas visões e tem a tesouraria da instituição. Cara, que aí você pode ter lá estratégias, operações próprias da casa. Então as pessoas às vezes confundem. O operador de mesa é o cara que passa o dia na frente do computador operando para ele ou para a instituição financeira? Não. O operador de mesa é o cara que opera para clientes, né, da casa, digamos assim. Então eu vejo que tem um romantismo do mercado daquele cara, o tesoureiro lá da instituição tal sabia fazer muito dinheiro. E assim, são coisas muito diferentes. Não é aquele day trade que a gente vê de pessoa física. Não, cara. Um banco, ele movimenta muito dinheiro durante o dia. Então, ali, a tesouraria do banco, ela faz o negócio para a própria instituição. Seja para prover liquidez para um cliente. Às vezes você tem um cliente que precisa comprar tanto de dólar para fazer uma proteção ou vender tanto de dólar para fazer uma proteção. E tu fala, a tesouraria operando. Não, às vezes a tesouraria está dando liquidez. Então, tem diversas estratégias. Então, a tesouraria de banco não é aqueles meia dúzia de cara inteligente de faculdade top operando para a instituição. Não é esse romantismo. Então, as pessoas acreditam que é um... E hoje, até brincando um pouco aqui, Rafael, se a gente fala sobre o pessoal... day trade, pessoa física que tá acompanhando. Eu quero operar pro banco. O tesoureiro, o operador do bancão é o deus dos operadores ali, né? O cara é endeusado, assim. E é uma figura... Eu vou chutar, assim, diria fictícia, né? Porque o pessoal tem acha que é uma mesa de operação, os caras têm todo mundo fazendo bilhões, day trade nos mini contratos. Hoje está muito mais automatizado isso. Por exemplo, tem instituições financeiras que têm a sua área de algoritmos, né? De traders automatizados e fazem mesmo, entendeu? Tem a instituição financeira lá que tem lá um algoritmo que gira mercado, que provê liquidez ali e ganha dinheiro com isso. Tá errado? Não, tá certo. Tem que ganhar dinheiro mesmo. As instituições, o objetivo delas são realmente ser lucrativas. Não é o carinha ali fazendo day trade na mão, entendeu? Então é muito diferente. E até a parte do cliente, né? Às vezes a instituição tem uma carteira, dependendo da instituição, tem uma carteira gigantesca de clientes e às vezes a instituição está operando para vários deles, né? Tem um cara que está acompanhando perto, tem um cara que está vendendo, tem um cara que está montando a operação, né? E até eu fico curioso, né? Como é que ele dá, digamos assim, que nem tu comentou, né? Tô falando aí com o pessoal ali do varejo, entrando em contato com os clientes aí para passar as operações. Mas vai ter gente que não, toca aí. Não, segura. Como é que é essa... Tem de tudo. A grande verdade é essa. Eu fico curioso, né? Esse é um tópico que eu gosto bastante. Tem de tudo. Assim, eu tinha clientes que só queriam ganhar, não queriam perder. E quando perdiam, ficavam bravos comigo. Tinham clientes que não aceitavam as perdas. É aquela coisa... a gente ligava, a gente acha que é um bom momento para comprar... Isso não é uma recomendação, tá? Vamos dar um exemplo. É um bom momento para comprar a Petrobras. Por causa disso. A pessoa, ok, então vamos comprar. Compra aí tantos R$1.000. Comprava. Aí, passava aí alguns dias, semana, ligava de novo, cara, aconteceu tal coisa, a Petrobras, tal, aconteceu, não tá indo do jeito que a gente quer, surgiu um fato novo e tal. Sempre tinha ali, eu sempre gostava de atualizar os meus clientes sobre as posições. Não era aquela coisa assim, eu ligava uma vez e tchau, quando desligava o telefone. Daqui a alguns meses eu ligava de novo para falar sobre aquilo. Não, a operação tá andando assim, esse mês e tal, pá. E aí eu ligava, falava, cara, o negócio não tá legal, vamos sair dessa operação e entrar em outra operação, mesmo que seja com prejuízo. A pessoa, não, vamos esperar voltar. Era o que eu mais escutava. Não, vamos esperar. É a negação ali. Vamos esperar. E eu falava, cara, mas esperar, qual a estratégia de esperar? Tem que ter uma estratégia, porque uma coisa você pode falar assim, não acho que é o momento de encerrar. Eu já vi ativos caírem, e eu falo, cara, isso aqui é alguma distorção de mercado, não tem motivo para essa queda, não encerra a operação. Pelo contrário, vamos aumentar um pouco essa operação. Vamos fazer preço médio. Preço médio tem estratégia para ser feita, funciona, e o que não pode é o negócio de vir caindo, e você vem fazendo preço médio, e a empresa mudou os fundamentos, e tu acha que tá legal, e simplesmente tu fala assim, é por longo prazo. A palavra longo prazo,
ela é extremamente perigosa. Porque quando você não sabe o que fazer, você coloca na conta do longo prazo. Eu falo isso de profissionais, de analistas de mercado. Não, você tem que entender que a carteira é de longo prazo. Tá bom. Pega um gestor de fundo e não performa no curto prazo para ver se o cliente fica com dinheiro lá no fundo esperando. O cliente saca o dinheiro e vai para outro fundo. Então você precisa entregar resultado. Isso é o grande desafio do profissional de mercado. Então o longo prazo, ele é simplesmente a sua expectativa de utilização daquele capital. Eu não preciso desse dinheiro agora. Eu não vou usar ele para nada. Então, isso é longo prazo. Agora, a gestão do portfólio, a gestão da carteira, é todo dia você tem que estar acompanhando o mercado. Hoje mesmo sai uma notícia sobre um papel que está na tua carteira. Não, vou olhar daqui a um mês. Não, saiu a notícia de eu tenho um papel aqui na minha carteira, a empresa tem uma fraude, tem uma corrupção, alguma coisa, tu vai ficar ali? Não, eu encerro, exemplo claro, IRBR3. IRBR3, todo o mercado gostava do papel, tá? Eu era analista. Quem falar, não, eu não gostava do papel, tá mentindo. A Esquadra, que é uma gestora, fez um excelente trabalho, fez um estudo e falou, esse case não para de pé. A gente tá short. Só que eles fizeram a posição de venda, né? Que para quem não sabe, é apostando na queda do mercado. Só que até então o mercado só subia. Por quê? O que movimenta o mercado? Quem quer comprar, quem quer vender. Se tem mais pessoas querendo comprar, o preço vai subir. Se tem mais pessoas querendo vender, o preço vai cair. Isso é a lógica para qualquer ativo. Então, eles montaram uma operação de venda e o papel só subia. Por quê? Estava todo mundo comprando, todo mundo acreditando ali no que a empresa mostrava. E eles tinham uma outra tese. Até que eles vieram e mostraram para o mercado. A nossa tese é essa. E aí, como é uma gestora de credibilidade, o pessoal já, o simples fato de parar de comprar, o negócio já balança e já cai um pouquinho. Então, nos primeiros dias ele caiu. E aí eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso aqui tem tantas páginas. Preciso ler isso daqui. E eu tinha um papel na carteira. A gente tinha, na nossa carteira recomendada lá, 20% de IRBR3, comprada a 30 e pouquinho, o papel estava a 40, o papel caiu para 35. E eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão rápida aqui para os clientes. Talvez não vai dar tempo de eu ler 100 páginas a tese. Aí eu comecei sabe aquela leitura rápida que tu vai olhando assim? E eu falei, cara, o que esses caras estão falando aqui, para de pé, é coerente, sabe? Faz sentido. E aí eu não era o analista que cobria, realmente entendia desse setor. Aí eu tive que também parar um pouquinho, cara, para entender os detalhes do setor de seguros e resseguros. Mas isso foi janela de 2 dias, talvez. E aí eu falei, cara, vamos encerrar esse papel pela dúvida, porque no momento ficou aquela divisão. A IRBR é um bom papel. Aí os caras, não, isso é queda. Ficou aquela divisão de mercado, a empresa não se posicionou de forma clara. Talvez isso tenha sido uma das maiores cagadas que eu vi. A empresa, né, teve até aquele boato, o Warren Buffett tá comprando. Isso foi mentira, sabe? E aí a empresa ela caiu num dos maiores problemas que eu vejo no mercado, que é a credibilidade. Cara, quando você perde a credibilidade do investidor, tchau. Vai demorar anos. Por mais que você vire a chave e se torne uma empresa boa, vai demorar anos para você mudar essa imagem. E nessa eu sugeri para os clientes encerrarem IRBR ali meio que entre 30 e 35, e aí tinha muita gente que falava assim, poxa, mas eu comprei a 32, vou encerrar no mesmo preço? O papel estava 40 e poucos, vou esperar para voltar. Mas se voltar a 37, eu encerro. Eu falo, caiu para 25. Talvez não volte para esses 37. Aí eu falava, encerrem. Eu fazia live. Aí quando a gente fazia live, sempre vinha cliente perguntando, pô, e a IRBR? E eu falava, pelo amor de Deus, e a IRBR a gente já tirou da carteira, já colocamos tal papel, é para sair, pelo amor de Deus. Mas eu comprei a 30 e pouco, tá a 20 e tanto. Né? Se voltar a 30, caiu para 20, caiu para 15. Não, agora é longo prazo. Cara, desculpa. Nunca mais vai voltar. Não posso falar nunca mais. Mas a chance daquilo ali voltar para o teu ponto de entrada. E aí as pessoas não fazem uma conta que é o custo de oportunidade.
Ela acha que a queda de um papel eu tenho que recuperar naquele papel. Não. Caiu 10%. Eu encerrei no prejuízo, comprei um outro ativo e subiu 30%. É dinheiro igual. É rentabilidade igual. As pessoas ficam com aquele preciosismo de esperar voltar, de recuperar naquele próprio ativo. Isso acaba sendo uma certa ignorância e as pessoas colocam na conta do longo prazo. Então eu falo, longo prazo é a tua expectativa de utilizar o capital, aquele dinheiro que tu está juntando, e não sentar numa carteira e ficar parada com ela. Hoje a gente vive num mundo tão dinâmico, onde as coisas mudam. A boa empresa hoje, daqui a 2 anos, pode nem estar viva. Eu dou muito exemplo do BlackBerry. Você lembra do BlackBerry? Celular? Você lembra? O presidente Obama fazia propaganda de graça. Ele tinha. Cara, às vezes não é. O presidente Obama vai falar, você viu. O presidente ali, naquele. Aquilo era uma propaganda de graça. Todo mundo. Era status. Quem é a BlackBerry hoje? A Apple surgiu. Hoje, a maioria das pessoas tem iPhone. As pessoas juntam dinheiro para comprar um iPhone. Deixam de tirar férias para comprar um iPhone. Porque não é só um celular. O iPhone virou um status. E além de ser um excelente aparelho, né? Quem fala mal do iPhone, cara, provavelmente nunca usou. Então, mas você vê o exemplo de uma empresa, cara, que sumiu do mapa. E você tem várias outras empresas. Eu também uso muito o exemplo da Kodak. Kodak, cara, era a maior do mundo. Quem é a Kodak hoje? Talvez você tenha um pedacinho da Kodak funcionando num fundo aí, em qualquer lugar. Mas, cara, sumiu do mapa. Entrou em falência. Fez vários movimentos errados também no crescimento do digital e tal. Mas, enfim... A própria Blockbuster, quem não gostava de devolver a fita cassete naquela caixinha, Momento sabe? nostalgia, agora com o Fanon que eu fiquei... Sabe, a própria Nokia, eu acho que perdeu uma fatia de mercado absurda. E se a gente olhasse, eu agora não me recordo do país que é a Nokia, mas eu sei que é um país da Europa, um país pequeno, né? E se olhasse anos atrás, metade do PIB do país era da Nokia. Teve uma época ali, em 2008, 2007, por aí, competia com uma empresa de construção de navios, né? Agora eu só não lembro se é Finlândia ou qual é o país. Tinha vários negócios, várias frentes abertas. Então a Nokia era gigantesca e perdeu o mercado por não se reinventar, talvez, né? Por não... Então, você concorda que essa narrativa de longo prazo, ela não sustenta no mundo que a gente vive hoje? Eu não posso ficar parado com o meu dinheiro em cima de uma coisa que hoje é boa, amanhã pode não ser mais e eu não tomar a decisão. Porque às vezes eu não quero encerrar um prejuízo, eu não quero mudar a posição. Entendeu? Então você tem que entender essa dinâmica e muitas vezes você precisa de ajuda de profissionais. Por isso você tem analistas, você tem profissionais de mercado, o próprio assessor ajuda os clientes, né, o próprio operador de mesa, todos os profissionais eles acabam ajudando o cliente a se inserir realmente nessa dinâmica. O maior erro que eu vejo são as pessoas quererem engessar um portfólio, não fazer as mudanças que têm que ser feitas, né? Taxa de juros muda, câmbio muda, então você precisa estar dançando conforme a música. Não, a música mudou e você está dançando num ritmo diferente, cara, não dá certo, não é assim que a coisa funciona, entendeu? Agora eu vou tomar um pouco aqui o espaço, porque tu já fez umas 3 perguntas e eu tô louca para perguntar também. Panonco, sobre, então, essa experiência que você teve, primeiro, né, de gerente autônomo, depois foi para mesa e depois foi ajudar a construir uma empresa. Você já falou um pouco sobre as duas partes. Pode falar um pouco pra gente também como é que foi esse momento da construção? Você falou que tinha muita parte da educação. Você chegou a lidar diretamente com essa parte mais educativa das pessoas? Qual era tua função lá exatamente? Sim, na realidade, lá na Toro Investimentos, eu era um analista-chefe, né? Toda essa parte de mercado, talvez eu nunca vou abrir mão na minha vida de estar acompanhando o mercado de bolsa. Então, cara, é uma coisa que eu sou apaixonado. Hoje mesmo, cara, eu acordo, eu olho como é que estão os mercados lá fora. Acho que é uma das primeiras coisas que eu faço. Só dá uma olhada, vê se aconteceu alguma coisa enquanto eu estava dormindo, né? Aí você olha... E aí ali a gente como
como a Toro, como uma instituição financeira nova, precisava... Como é que você atrai clientes? Né? Hoje, quando você fala de instituição financeira no Brasil, ainda tem aquele fantasma das instituições financeiras que quebram e não pagam clientes, sabe? Muita instituição financeira no Brasil, há décadas atrás, né, quebrava e o cliente tem muito receio de onde ele vai deixar o dinheiro dele. Então, ele gosta de deixar o dinheiro dele aonde? No Itaú, na Caixa, no Banco do Brasil e no Bradesco. Sabe? Aquela coisa... Bancão, eu tenho a minha segurança. Tá errado? Não tá errado. Mas quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de experiência do cliente, eu acho que a palavra talvez seja essa, experiência do cliente, esse era um dos nossos maiores objetivos. Proporcionar para o brasileiro uma experiência do cliente diferente. Então esse era o meu trabalho. Eu, quando comecei na análise, eu tinha um relatório. Eu fazia um relatório, muito bacana. E eu percebi que meu cliente não lia aquele relatório. Porque eu não fazia um relatório para o meu cliente. Eu fazia um relatório para o Panon, que tá bonito. Aí para o meu colega, sabe? Para os meus colegas de trabalho, do mercado financeiro. Não, tá bom, Panon. Mas a dona de casa não lia aquilo ali. E eu falei, cara, vou mudar. Vou fazer um relatório de uma página. Cara, no vocabulário, do jeito que a pessoa entenda. Sem o economês. E eu já começava o relatório falando o que era para fazer, se era para comprar, se era o que era. Sabe? Direto, objetivo. Ali eu comecei a ver que o negócio ganhava aderência. Então as pessoas gostavam da gente porque a gente falava o que ela queria escutar da forma, ela entendia. Aí a gente vinha com live, a gente vinha com conteúdo, com curso gratuito. Ah, mas curso gratuito não tem valor, tudo que é gratuito ninguém dá. Não, cara... Às vezes você não vai se aprofundar. Você vai simplesmente ficar ali num nível que a pessoa consome aquele conteúdo e fala assim, para mim tá ótimo. Eu não quero me tornar um especialista, um analista, entender o que é um EBITDA, como que você faz um fluxo de caixa descontado. Não, eu quero simplesmente saber o que é para comprar, para vender, e eu quero escutar o porquê. Quando você fala o porquê é para comprar e a pessoa entende e ela fala, eu concordo, eu acho coerente, ela vai fazer aquele investimento. Então, ali a gente tinha muito o DNA da educação, de trazer conteúdo. A gente sempre era uma máquina de gerar conteúdo lá. E a gente simplesmente ligou essas pontas, que é o quê? É a execução, porque você vê hoje muito player educacional muito bom, mas ele não te dá execução. Aí você precisa procurar uma corretora, aí na corretora é um negócio difícil, home broker, cheio de númerozinho. Cara, o que é custódia, o que é não sei o quê, como que eu olho meu extrato, como é que é a liquidação. A gente não tinha home broker. Como assim? Vocês são uma corretora que não tem home broker? Você entrava lá na área logada de cliente, tinha lá um negócio, a gente recomenda comprar tal coisa, o porquê, meia dúzia de linha, a pessoa colocava o financeiro que ela queria e executava. E isso numa empresa que, vamos dizer, recém estava sendo formada. Sim. E essa credibilidade para as pessoas aceitarem, o que você define de onde talvez que veio? Aí era um dos grandes desafios lá, era esse. Quem é a Toro? Sabe? O cliente não quer sair do Itaú. Então, muitas vezes ele acabava consumindo o nosso conteúdo, mas na hora que chegava na execução, ele ia executar em outro lugar. E aí apareceu o Santander. O Santander comprou 60% da Toro. E aí eu acho que a Toro ela conseguiu, talvez, trazer essa experiência do cliente, sabe? Facilitada, todo esse ecossistema que pessoa física gosta, com a credibilidade de uma instituição. Santander não é uma instituição brasileira, né? É um dos maiores, está entre os 10 maiores do mundo. Então, eu acho que conseguiu suprir, e aí você via que o negócio andava mais a passo largo, sabe? Você vê que mais contas abertas, mais pessoas investindo, mas no Brasil, essa coisa de corretora, de instituição financeira, eu acho que é um grande desafio, porque tudo é muito caro. São custos muito elevados, e quando você olha a margem é bem apertadinha.
né? Você vê hoje, todo mundo oferece corretagem gratuita, sabe? Como é que a instituição financeira se monetiza? Então, a margem é muito apertada, você tem muitas corretoras, é uma competição muito grande. Eu ainda acho que o mercado, daqui a pouco, ele se consolida. Cara, é corretora, uma comprando outra. Já vem fazendo isso há um bom tempo, né? Os dois maiores players do mercado, XP e BTG, hoje, para o público ali, pessoa física, vem meio que dando uma consolidada no mercado, comprando corretoras menores. Você tem os grandes bancos também. O próprio Nubank, né, que é um banco digital novo, né, vem também entrando nessa área de investimento, já entrou e comprou a EasyVest no passado, então também está nesse rol, mas eu vejo que fazer essa conta fechar não é muito fácil. Então, por quê? Porque o brasileiro não investe. Por que o brasileiro não investe? Tirando os problemas do Brasil, né, que é realmente a renda do brasileiro talvez não dê para investir, eu acho que falta educação. Quando a gente vai para esse lado e fala, mas o cara que ganha um salário mínimo, ele tem que juntar 10%, nem que seja R$100. Cara, o cara que ganha um salário mínimo, ele está pensando em comer. Desculpa. Sim. Ele não está pensando em juntar dinheiro, ele está pensando em sobreviver. Cara, tem custo de aluguel, moradia no Brasil, transporte, alimentação. Cara, a vida do brasileiro não é fácil. É caro viver no Brasil. O cara que ganha pouco, ele não está pensando em investir, ele está pensando em sobreviver. Ele precisa investir aonde? Na educação dele. Porque a pessoa com educação, ela tem a chance de aumentar o salário. Sim. E não juntar. Então, pega R$100, pega 200, 300, vai num curso, vai comprar um curso, vai se qualificar, independente da tua profissão, vai tentar melhorar de vida tendo um salário melhor. E não, eu com salário mínimo vou juntando, aí a gente tem esse pico de inflação que a gente teve pós-Covid, desculpa, comeu aquilo que tu juntou aí durante anos, sabe? É muito frágil. Então, às vezes eu vejo, não falando mal, mas tem um monte de influenciador querendo ensinar a pessoa como juntar um dinheirinho e tal. Aí você fala, cara, essa pessoa ganha pouco, ela devia estar, na verdade, investindo, não juntando dinheiro num CDB, ela deveria estar investindo na educação dela. Se ela consegue, em algum mês ali, fazer uma sobra, pô. Eu não estou falando de faculdade, tá? Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de se qualificar. O modelo de educação no Brasil, ele vem mudando. Ele vem cada vez mais olhando para curta duração dos cursos da educação e mais específico. Você hoje não precisa fazer uma faculdade de 5 anos. Cara, faz um curso específico de 2, se especializa naquilo ali, você vai ter um espaço no mercado de trabalho, você vai conseguir ganhar dinheiro. Já não ganha mais um salário mínimo, ganha 2, 3 mil reais. Começa a melhorar. E aí você muda de vida. Mas onde é que mudou? Na educação. E, Panunco, sobre isso que você falou é bem interessante e me faz pensar, assim, que a pessoa que ela tá, que nem você diz, em vez de investir no conhecimento, em um curso que vá aumentar até o salário dela, que depois ela possa pensar em realmente em investir, e a pessoa que investe no CDB ali para juntar um dinheiro que às vezes é para comprar um carro, às vezes é para fazer alguma coisa, tem um limite também. Isso aí depois vai ter que começar a juntar tudo de novo. Então, pelo que eu entendo, assim, o que tu fala seria mais ir pela parte da educação, que parece uma coisa mais para sempre, vamos dizer, que tu vai sempre colher esses frutos, do que tu chegar num ponto, conquistar aquilo e depois volta e começa a juntar tudo de novo. A educação entra... É porque a educação, ela vai permitir você se qualificar. O dia tem 24 horas. Para você e para mim. Eu não tenho horas a mais no meu dia. Então, quando eu falo eu trabalho mais, eu estou falando que eu dedico mais tempo trabalhando. Então, eu preciso olhar para o meu tempo. Quanto vale a minha hora de trabalho? Minha hora de trabalho vale R$10. Como eu transformo a minha hora de trabalho 15, 20, 30? É isso que vai ser diferente. Quando eu estudo, quando eu tenho uma qualificação, a minha hora de trabalho ela é mais cara. Então, a pessoa que está olhando, eu preciso trabalhar mais, e em vez de 8, eu vou trabalhar 9, eu vou trabalhar 10, eu escuto muito isso no Uber. Às vezes está no Uber, o cara puxa um papo e tal, eu trabalho aqui 12 horas por dia para ganhar tanto. E aí dá vontade de falar assim, poxa, pega uma parte desse tanto e se qualifica. Faz um curso para você ter
né, alguma outra atividade que permite que a tua hora de trabalho seja melhor remunerada. Então, isso, um cirurgião plástico numa cirurgia de 2 horas ganhou X reais. Isso é um absurdo. Eu vejo pessoas falando isso. Tá bom. Olha o quanto que o cara investiu para ser um cirurgião plástico. Sabe? Então, você precisa qualificar para você conseguir ganhar mais numa janela de tempo. E não trabalhar igual um maluco. Você precisa aproveitar a tua vida. A vida é curta. Então, quando eu vou para esse lado, depois que você se qualifica, depois que você está ganhando dinheiro, você consegue pagar as suas contas, você consegue ter um mínimo de conforto, você começa a juntar dinheiro. Você precisa pensar no futuro, na aposentadoria, porque vai ter uma hora que você vai falar assim, já não quero trabalhar tanto. E aí você precisa ter investimento suficiente para suprir isso. Porque a aposentadoria e a previdência do Estado não vai fazer isso, concorda? Então, eu preciso ter renda passiva. O que é renda passiva? É o meu patrimônio, ele investido me gera X renda por mês, que permite, com essa renda, eu ir diminuindo a minha carga horária de trabalho e aproveitando mais a minha vida. Isso não é fácil de fazer. Eu falando aqui parece fácil, tal, mas não é fácil. Por isso que você precisa juntar dinheiro. Mas quando é que você junta dinheiro? Quando você já paga as suas contas, quando você já sobra. E aí tem um outro problema, que aí vai da educação financeira. O brasileiro não quer. O brasileiro ele quer pagar o carro, ele quer financiar. Ele já pensa em comprar um carro. Eu falo, cara, mas tu não tem dinheiro, tu não tá juntando dinheiro, você vai financiar, vai pagar juros num carro que desvaloriza, que te dá custo de seguro, de combustível. Eu falo isso porque eu já fui essa pessoa, eu já fui jovem, né? O jovem, ele quer um carro, antes né? funcionasse esse tipo de intenção, mas eu acho que hoje em dia já não acompanha mais. Pode ser lá nos tempos dos nossos pais, que montavam, tinha 30 anos, já tinha filho, já tinha casa, já tinha carro, enfim, mas agora o tempo é diferente, né? As coisas são diferentes para tu querer viver sempre da mesma forma com teu dinheiro. Concordo, mas o hábito de gastar sem ter dinheiro, o brasileiro, isso está no DNA. Parcela tudo em X vezes. Vai nos Estados Unidos, vai lá parcelar. Parcela em 4 vezes sem juros, o cara vai olhar para você e vai falar assim, cara, o que tu tá falando? Não existe essa coisa de parcelar. Aqui no Brasil tem. Então o brasileiro tá sempre comprando, tá sempre financiando, tá sempre fazendo dívida porque ele quer consumir agora. Só que o consumir agora, sem ter dinheiro, você paga mais. É que dá a falsa impressão que aumenta o teu poder de compra. Né? Porque, na verdade, tu tá te endividando, né? Tu tá jogando a tua dívida pra frente. E aí você precisa trabalhar mais para pagar essa dívida. E aí você vai, daqui a pouco você olha, você tá com 50 anos, o que você juntou? Juntei pouco. Não dá para parar de trabalhar. Aí você vai indo, cara. Eu prefiro parar de trabalhar mais cedo e aproveitar a minha vida. Claro, eu não deixo de aproveitar, não deixo de viajar, mas eu não faço, né, dívida para comprar uma coisa que eu talvez não tenha condição de ter. Às vezes eu falo para as pessoas, eu não tenho carro. Eu poderia ter um carro? Eu poderia ter um carro. Às vezes eu penso em comprar um carro. Eu ando de Uber, aí eu ando num Uber, às vezes ruim, sabe? Eu demora para vir. Aí eu acho que tá na hora de comprar um carro. Aquela coisa que você se irrita momentaneamente. Aí eu faço as contas do carro. Cara, eu quero um carro, tal. Faço as contas e falo, não, vou ficar no Uber. Não é porque, eu não tenho dinheiro pro carro. Não, é porque, cara, eu não vejo a necessidade de eu empatar um dinheiro tão grande para ter um bem que vai desvalorizar, que vai me dar um custo. Se eu no meu celular eu chamo aqui... Quando eu faço a matemática da coisa, para mim não fecha. É diferente se eu tivesse aquela coisa, nossa, eu quero ter um carro porque eu gosto de carro, eu gosto de cuidar, de lavar, de dar uma volta, mas eu não tenho isso. O carro acaba sendo um meio de transporte. É a mesma coisa a casa. As pessoas falam, mas comprar a casa ou alugar? Eu moro de aluguel. Até porque hoje eu estou em Porto Alegre, né, eu tenho a minha vida em Curitiba, minha mãe mora no Rio, eu estou sempre para lá e para cá. E assim, eu não sei onde é que eu quero realmente morar. Então, no meu momento de vida não é a hora de comprar uma casa. As pessoas, a primeira coisa que faz, vamos casar, vamos comprar uma casa. E aí você faz um financiamento de não sei quantos mil anos. Cara, a vida inteira pagando ali. Passa a vida... mas eu pago o que é meu.
cara, vamos numa pontinha do lápis fazer umas continhas que eu mostro que não é bem assim. É diferente de você, não, eu quero comprar uma casa porque eu gosto, eu quero fazer o jardim, eu quero me envolver com a casa. Mas eu não, eu tenho aquela coisa assim, cara, aquilo ali é só pra mim morar. A pessoa estando consciente do que ela quer, então... Eu só quero morar, dormir, acordar ali, usufruir daquilo ali. Futuramente eu vou ter uma casa? Vou. Quando eu falo assim, ó, eu quero curtir a minha casa. Então aí eu vou construir, eu vou comprar. Então eu acho que é muito momento de vida, é muito hábito da sociedade que a sociedade acaba te impondo. Ah, tu não tem carro, tu não tem casa. Cara, não tenho, entendeu? E aí eu falo assim, tu tem dinheiro no Brasil? Eu não, tenho dinheiro lá fora. O momento que a gente vive tá me preocupando tanto, entendeu? E as pessoas acabam não tendo essas conexões. E cada um tem, assim, um momento de vida, são coisas diferentes. Eu nem sei como é que a gente veio parar nesse assunto. Bom, a gente falou ali sobre essa questão de momento de vida, assim, mas pro pessoal agora que tá ingressando na sua carreira, tá construindo, e eu particularmente, eu fiz o MBA da XP, o Broker Global, né? Me deparei com muitas pessoas fazendo essa transição de carreira pro mercado financeiro, né? Então, tive conexão com diversas pessoas de especialidades diferentes e estão se interessando. Acho que há um público bem interessado em ingressar, em ter uma carreira dentro do mercado financeiro. Queria que tu desse uma dica para o pessoal, tanto que está começando sua carreira profissional, quanto quem quer fazer essa migração, quem de repente, olha, estou insatisfeito, quero uma oportunidade, assim. Como é que a pessoa pode começar, assim, quais são as dicas que tu poderia passar para o pessoal fazer esse início, assim, sabe? Nem que seja acho que é pela via do agente autônomo, talvez, ou daqui a pouco pelo analista. Tem outras certificações do mercado financeiro que a gente sabe, né? Mas como é que tu inicia essa jornada? Né? Eu acho que é um dos mercados que mais vai crescer. Existe uma escassez muito grande de profissionais em todos os segmentos, né, desse mundo de investimento. Você fez o MBA de broker. De broker, né? O que você achou? Gostou? Gostei, porque para mim eu fui com um outro objetivo, né? Eu tinha a visão muito digamos assim, da ponta pessoa física, varejo, né? Eu queria entender um pouquinho como é que funcionava a parte do institucional, de tu tá recebendo ali, digamos assim, trabalhando numa instituição, entender como é que funciona esse mecanismo, que para mim ainda eu sabia, digamos assim, mais ou menos como funcionava, mas queria saber um pouco mais a fundo, né? Então, fui com esse objetivo. Porém, né, deparei com colegas que queriam realmente botar na mesa, ser realmente broker. Eu fui com um objetivo mais de conhecimento, né? Então... E você vê que esse MBA tem uma curta duração e realmente te qualifica para aquela atividade fim. Então, eu acho que as pessoas que querem hoje trabalhar no mercado, que querem uma oportunidade, elas têm que buscar, voltando para o assunto, se qualificar. Seja fazendo um MBA desse, ou seja fazendo, né? Às vezes não é, mas eu não tenho dinheiro para gastar no MBA. Cara, mas tira a certificação. Se você tira as certificações necessárias para atuar, né? Ou como agente autônomo, que é Ancor, não, quero ser um assessor de investimento numa instituição financeira, precisa ali do CPA 20, do CEA, tira a certificação, cara, você consegue tirar a certificação hoje gratuitamente, ou seja, o conteúdo para estudar, ele acaba você encontrando gratuito, é a porta de entrada. Aí você consegue se posicionar no mercado, você consegue esse emprego. Eu não conheço hoje pessoas que me mandam mensagem que falam assim, eu sou certificado e eu não consigo emprego. Eu não conheço. Tem sempre oportunidade. Principalmente no mundo dos agentes autônomos, tem sempre oportunidade. Porque você acaba sendo remunerado pelo seu trabalho, diretamente. Entendeu? Se você é bom, você vai ter os teus passos. Então, buscar essas portas de entrada, essas certificações, esses conhecimentos específicos, isso abre porta. E a remuneração do mercado financeiro, quando eu comparo com outras atividades, talvez ela permita você ganhar bem num curto espaço de tempo. Um profissional hoje de 5 anos de mercado financeiro está ganhando bem.
talvez em outras atividades você ainda é o júnior, sabe? Existe uma escassez de mão de obra, então você cresce muito rápido num curto espaço de tempo se você se dedica, se você é bom. Agora, eu vejo que as portas de entrada de áreas mais técnicas, por exemplo, você falou do broker de institucional. Eu não conheço ninguém que é contratado sem experiência, é a primeira atividade numa mesa de operações institucional. Não conheço. É difícil. Ele às vezes vai começar lá no back-office, tal, aprendendo, né, o que é o mercado, como funcionam as engrenagens, e daqui a pouco ele vai ter uma oportunidade, ou então ele entra numa mesa de pessoa física e depois tem essa oportunidade. Mesma coisa, análise. Eu quero trabalhar numa research, numa área de research de banco. Talvez você consiga entrar ali como estagiário. Não, eu tirei o meu CNPI, bati na porta, não tenho experiência nenhuma, eu quero fazer... Cara, dificilmente você vai conseguir entrar assim. Normalmente, eu contratava pessoas de dentro da empresa que estavam em outras áreas que queriam muito ser analista. Eu falava, para ser analista precisa ter o CNPI. A pessoa já tirava o CNPI, corria atrás, vinha, tem o CNPI, tô aqui na área, eu sou assessor de investimento, mas não é muito o que eu quero, eu gosto muito de análise, de fazer relatório, de falar, de estudar o mercado. Você via que a pessoa queria fazer essa migração. Então, a porta de entrada acaba sendo a área que tem mais vagas, que é a atividade de assessor de investimentos. E aí depois você consegue migrar dentro da instituição para áreas mais técnicas. Eu fui agente autônomo, acabou que eu não migrei, né? Mas a minha experiência de agente autônomo, de broker, me chancelou, né? Até um pouco de experiência de liderança, de equipe, de trabalhar liderando a equipe, me chancelou a tocar esse projeto lá na Toro, que era na parte de análise. Eu não fui como eu já era analista. Não, eu fui para virar um analista ali e tocar uma equipe de análise. Eram todos muito jovens e deu certo. Mas eu já tinha uma experiência de mercado. Eu já sabia como funcionava a mesa, todas as engrenagens, eu sabia como fazia assim, relatório, eu sabia como funcionavam as lives dos concorrentes. Então eu já sabia muita coisa porque eu já vivia mercado. Mas as áreas mais técnicas, né, elas são poucas vagas. Normalmente essas vagas são para as pessoas que já estão no mercado, já têm algum nível de experiência. Então, eu quero ser um analista um dia. Cara, vira agente autônomo. Consegue Cara, tu virou agente autônomo, amanhã você está empregado em algum lugar. Cara, passa um ano, você já vai ter experiência no mercado, às vezes, para falar sobre o que é análise. Às vezes você nem sabe o que é ser um analista, sabe? Que, não, eu quero ser um analista. Vai com calma, entendeu? Conheça primeiro. E, bom, já que estamos na parte mais atual, Panonco, o que você está fazendo da vida neste momento? Você saiu lá da Toro, tocou algum projeto? Quem está assistindo, ouvindo a gente, tem como te procurar, inclusive? Você dá algum tipo produz algum tipo de conteúdo? Sim, eu tenho até o meu canal do YouTube está parado, né? Eu venho produzindo, era para estar produzindo conteúdo, mas no Instagram eu sou mais ativo. Aquela coisa que eu falei da educação, estou sempre produzindo, né, coisas da educação. Eu faço consultorias mais sob medida, né? Estou passando esse 2022 um ano mais, entre aspas, mais sabático, saí da instituição financeira que eu trabalhava, né? 2023 vou voltar a ser muito mais ativo, né, na parte do mercado financeiro, mas sim, eu faço consultorias mais específicas. Muita gente me manda mensagem no Instagram, né? Eu acho que o que eu mais recebo é da parte de carreira, de profissão. Eu ajudo algumas pessoas vai por esse caminho, vai para aquele outro e tal, mas a grande maioria das pessoas que me procuram, tem outras pessoas que me procuram realmente para a área de educação. Que eu quero um curso, eu quero isso. Cara, vai por aqui, vai por ali, consome esse curso, começa no gratuito. As pessoas dizem, mas você não quer vender um curso? Cara, começa aqui. Consome esse tipo de conteúdo, consome esse conteúdo do YouTube. Cara. Daqui a pouco você vai chegar a hora de sentir a necessidade de comprar um curso, sabe? Então eu não tenho aquela coisa de eu não perco a oportunidade de vender. Não, entendeu? Eu não tenho muito isso. Até porque quando você tem uma imagem, você tem uma credibilidade, você se vende por si só, né?
Então, é um pouco disso. Eu ajudo as pessoas. Muita gente nesse período de eleição que a gente viveu, cara, o que eu faço com a minha carteira? Como é que eu faço isso? Como é que eu falo aquilo? Cara, ajudei, cara, muita gente nesse período, mas dos holofotes ali de imprensa, que eu falava muito com a imprensa quando eu era analista-chefe, cara, eu não tô nesse holofote agora. No YouTube eu também tô devendo conteúdo, muita gente me pede, pô, cadê os seus vídeos, cara? Eu tô dando um tempinho nessa de produção, mas Mas tem bastante coisa lá para consultar, material tem, cara, tem vídeo lá principalmente quem é do mundo do trade ali, tem muito conteúdo, né? Mas a atualidade, eu até me afastei um pouquinho dos vídeos de YouTube, do momento que a gente vive, um momento muito polarizado em termos de política. Aí você fala de Petrobras, você fala de Banco do Brasil e tal, por que vai cair, por que aconteceu, o pessoal já joga pedra. Falei, cara, deixa eu fugir um pouquinho dessa agressividade. Por enquanto estou só ativo ali no Instagram, né, postando, falando algumas coisas, mas, né, em breve eu volto com conteúdo realmente educacional mais forte, não só de trade, mas de investimento, até mesmo nessa parte de carreiras, dando dicas do que as pessoas podem, por onde as pessoas podem começar. Então eu acho que isso talvez vem crescendo e respondendo a tua pergunta, eu acho que é uma das profissões do futuro. Nos próximos 5 anos, o brasileiro, ele vai querer investir, ele está saindo do banco, sabe, daquela coisa da poupança, da renda fixa, ele está procurando outras formas de investimento. Isso ficou muito fácil, né, com a internet. Então, eu acho que tem muito espaço para os profissionais do ramo de investimento crescerem aí nos próximos 5 anos. Show de bola, Rafael. Bom, acho que a gente falou bastante sobre carreira, exploramos bastante a tua trajetória no mercado. Eu tenho só mais uma última pergunta, acho que para a gente encerrar, até para a galera que está nos assistindo aqui, no nosso público aqui da Nelógica, né? Que é a galera do mercado, é a galera trader, gosta de risco, né? Eu brinco com eles ali, né? Então, eu queria saber, para o pessoal que tem essa experiência prática, seja do day trade, seja do próprio investimento, que tá arriscando o seu próprio dinheiro, vamos supor, né? Tá dando a cara a tapa. Tu acha que essas pessoas, elas têm uma vantagem a mais quando elas forem fazer uma migração para o mercado financeiro institucional? Porque eu vejo, às vezes, me pergunto, olha, tenho experiência no mercado, tenho experiência de fazer meus trades, de investir meu dinheiro. Tá, mas e se eu fizer uma migração de carreira? Se eu ir daqui a pouco para o mercado financeiro, isso pode me trazer uma bagagem assim que possa me dar uma vantagem? Queria saber a tua opinião sobre isso. Eu vejo vantagem, porque já tenho um conhecimento prévio. Eu mesmo, quando eu contratava para minha equipe de análise, se eu pegasse um currículo e a pessoa realmente, já fiz curso disso, já fiz curso, e quando eu conversava com ela falava dessa experiência, né? Eu pesava isso na decisão final. Claro que não é só isso, né? Você tem que olhar outros pré-requisitos. A pessoa hoje, para trabalhar no mercado financeiro, ela precisa ter um ensino superior, ou se não tem um ensino superior, está cursando. Sabe aquela coisa, não, eu não tenho ensino superior porque eu não acho relevante e eu quero trabalhar numa instituição financeira. Mas não faz sentido eu aprender isso sendo que eu não vou usar. Cara, eu já vi pessoas que não sabem usar a calculadora, por exemplo. Sabe aquela continha de percentual? Eu falei, cara, tu quer trabalhar no financeiro, você não sabe calcular, não sabe usar o Excel. E eu não estou falando, ser o programador VBA do Excel. Não, cara, ser o básico do Excel. Sabe, somar as coisinhas, sabe, fazer as coisinhas básicas, porque isso você vai usar no seu dia a dia. Então, você precisa ter ali o mínimo, mas eu acho que é relevante. O cara tem experiência de day trade, de mercado, conhece e quer se colocar profissionalmente, ele tem vantagem. Eu posso falar da minha atividade. Eu, quando virei agente autônomo, cara, eu falava muito bem de gráfico. Eu entendia sobre análise técnica pra caramba, sabe? Eu entendia sobre os ativos, sobre as negociações. Então, quando eu fui trabalhar na mesa, tinha colegas de mesa que não entendiam muito bem, ou eram simplesmente telefone na mão, ligava para o cliente para vender um relatório, para vender uma compra ou uma venda de um ativo.
eu olhava aquele relatório, eu sabia o que era importante daquele relatório, porque eu entendia muito bem aquilo ali. Então, o meu discurso era bom. Eu conseguia passar para o meu cliente credibilidade no conhecimento que eu tinha de análise de mercado, entendeu? Tanto que depois eu de broker, né, de operador de mesa para analista, eu não tive dificuldade nenhuma. Porque, entre aspas, eu já gostava muito de análise técnica, já acompanhava muito. Saiu o resultado da Petrobras, eu dava uma lida. Então, quando eu lia o resultado, né, aquela release que saiu o balanço de 3 em 3 meses, a empresa faz o release, divulga. Você precisa ler aquilo ali. Ler, porque ali você pega argumentos para usar no teu discurso, quando você está falando do seu cliente. Então, quando trabalhava em mesa, eu fazia isso. Não era só o vendedorzão. Sim. Mas eu entendia sobre aquele assunto, eu estudava. Então, isso é uma vantagem. Hoje eu vejo que tem muito traders que, se fossem virar profissionais de mercado, não teriam muito essa facilidade. Você não sai do zero, sabe? Você já sai andando. Então, eu vejo que é um diferencial, sabe? Mas precisa ser algo que realmente precisa ser construído. Você não pode simplesmente, eu faço day trade aqui, mas eu não sei nem falar direito com o cliente. Sim. Poxa, você não vai adiantar também. Não vai adiantar também, entendeu? O cara que é muito, 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 muito técnico, sabe? Ele precisa construir, saber dialogar, ter um discurso, senão também não adianta. Entendeu? Show de bola, mas acho que valeu muito. Dica de ouro aí pro pessoal, que eu sei que tem muitos ali que estão de olho nessa migração de carreira. Quem quiser dica ou quiser oportunidade, Panoco, você sabe, às vezes, quem está contratando, cara, me manda mensagem. Eu ajudo, eu ajudo a ligar a ponta. Às vezes as pessoas falam, poxa, Panoco, a gente está contratando aqui para a mesa de operações, se você souber de alguém que indica, eu pergunto, cara, qual é o nível? E, na maioria das vezes, cara, a gente quer iniciante, que a gente quer formar. Eu vejo muita gente falando isso. A gente gosta de formar as pratas da casa. Cara, é oportunidade. Eu, como analista, quando eu tinha minha equipe, eu gostava. A maioria das pessoas que eu contratei eram pessoas que não sabiam. A maioria não tinha o CNPI e não sabiam de mercado. Aí eu dava um prazo para a pessoa tirar o CNPI, dava um material para ela estudar e nisso ela ia aprendendo. Eu formava ela do zero, sabe? Então hoje tem a galera no mercado que começou comigo. É diferente quando você coloca uma pessoa da equipe que já vem com vícios de outras instituições, aí não se encaixa, porque a análise é muito trabalho em equipe, não se encaixa, aí gera aquele atrito. Cara, eu gostava de pegar o jovem ali do zero, entendeu? Claro que muitas vezes ele vinha já de dentro da instituição financeira, ele vinha da área de assessoria, então ele já sabia alguma coisa, mas eu digo do zero no que tange análise, muitas vezes. Se eu pegasse um cara que já sabia sobre análise técnica, um pouquinho, mas não tinha certificação, cara, já era um meio caminho andado. Então eu aproveitava isso. Mas eu vejo hoje muita gente falando, cara, a gente precisa contratar tantos operadores de mesa, cara, júnior. No início não vai ganhar bem, mas, cara, daqui a 2 anos você vai estar ganhando mais do que você queria ganhar. Porque as pessoas na cabeça falam, eu vou começar nessa profissão, daqui a 5 anos eu quero estar ganhando tanto. Esse tanto tu vai estar ganhando em 2 anos, entendeu? Então, o mercado financeiro paga bem o cara que é bom, o cara que se dedica. E tem muito espaço para quem está iniciando. Show de bola, acho que valeu demais esse bate-papo. Eu te agradeço novamente por ter disponibilizado um pouco do teu tempo aí pra gente trocar essa ideia, dar essas dicas aí pro pessoal que tá nos acompanhando, principalmente sobre carreira. Eu fiquei bem empolgado, né? Tu viu que eu puxei algumas perguntas. Eu fiquei também, inclusive, cheguei a te atrapalhar aqui. Não vai perguntar que é minha vez. Porque acho que o mercado financeiro tem muito a crescer, né? Tem muito a crescer aqui, principalmente no Brasil. Acho que tem muita oportunidade. Como tu mesmo comentou, falta, acho que, profissionais ali qualificados para trabalhar. Então, o pessoal que tá nos acompanhando, tenho certeza aí que vão colher bons frutos desse conteúdo. E já que o Panonco deixou aberto aí para passarmos o teu Instagram e as pessoas falarem com você, então vamos fazer isso. Tá autorizado. Não. Vou deixar aqui na descrição, tá, pessoal? Eu normalmente respondo todo mundo que me manda mensagem no direct. Se me xingar, eu não respondo. Eu não respondo. Eu não dedico tempo para quem não quer o meu tempo. Mas todo mundo que me manda mensagem, ou perguntando, ou falando alguma coisa, principalmente de carreira, cara, eu tento ajudar de alguma forma. Bacana.
Show de bola. Bom, só para deixar bem claro, a gente vai deixar aqui na descrição os linkzinhos das redes do Panon, então mandem uma mensagem, acompanhem o trabalho dele, que tenho certeza aí que vocês vão curtir, certo? E, mais uma vez, muito obrigado aí por ter participado aqui conosco. E pra galera que tá nos assistindo, né, pô, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, né? A gente tá sempre aqui trazendo convidados para agregar mais valor aí para vocês, trazer um conteúdo aí diferenciado, e nos acompanhem também aqui no YouTube para os próximos episódios aí do nosso podcast Entre Touros e Ursos. Muito obrigado para quem ficou aqui nos acompanhando. Valeu. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu, Grande abraço. até a próxima. Bons treinos a todos. Até mais. Falou, pessoal.